Boa noite. Nesse momento, estou botando a nossa aula para gravar, tá? E nós vamos iniciar um novo conteúdo, né, associado à nossa disciplina. Lembrando que a nossa disciplina é a disciplina de ciências morfofuncionais do sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. Consequentemente, nós já estudamos sobre o sistema tegumentar e hoje nós vamos começar a estudar sobre o sistema locomotor. E aí, quando nós pensamos no sistema locomotor, envolve duas características, que é o sistema esquelético e também o sistema muscular, tá? E aí, inicialmente, nós vamos conversar um pouco sobre o sistema esquelético, tá? E aí, quando se pensa nesse sistema esquelético, eu posso estar citando para vocês aqui os aspectos associados à origem e organização geral dos ossos e articulações, tá? Primeira coisa que é interessante nós conversarmos um pouco, turma, está associado no sistema esquelético, né? O sistema esquelético, de certo modo, turma, ele é constituído por ossos, tá? Por ossos. E associado a esses ossos, nós temos o tecido muscular. Em média, um adulto normal, vamos dizer assim, padrão, ele tem em torno aí de 206 ossos, tá? Em torno de 206 ossos. E aí nós temos desde ossos eu só vou ligar aqui a luz que eu tô achando um pouco escuro aqui, só um momento. E aí, turma, quando nós pensamos nesse sistema esquelético, né, de certo modo, nesse momento falando do osso em si, dos ossos em si, no corpo humano tem em torno de 206 ossos, sendo que, de certo modo, turma, nós temos aí ossos bem pequenos como ossos maiores. Quando nós pensamos, por exemplo, em ossos pequenos, nós podemos citar aí o menor osso que é encontrado aí no ouvido médio, como também nós podemos falar aí do maior osso que é encontrado na coxa, que de certo modo é o conhecido fêmur, tá? Gente, quando eu falei ainda agora que os ossos por si só, eles têm uma característica aí, como eu posso dizer para vocês, de um ser humano normal, 206 ossos, porque, de certo modo, é importante nós compreendermos que tem pessoas que podem ter algum desvio anatômico, pessoas que nasceram com alguma falta de algum osso, tá? E é importante compreender. E outra, não somente isso, né? Tem pessoas que podem ter amputado um braço, pode ter amputado uma perna, tá? Então, normalmente, um indivíduo que é padrão, ele tem aí em torno de 206 ossos. Lembrando que os ossos, eles têm as suas funções, que a gente vai falar, tá? E que, de certo modo, alguns ossos, quando se perdem ou por algum motivo eles são retirados do nosso corpo, o indivíduo ele pode sentir falta, pode ter algum problema associado, e tem outros que não tem tanto problema, tá? Mas é importante compreender que, de certo modo, todos os ossos ele vai ter uma importância que seja. Muitas vezes, vou dar um exemplo bem clássico para vocês, turma. Muitas vezes, nós andando ou conhecemos alguém que não tem, por exemplo, o dedo mindinho, né? Ele não tem o dedo mindinho. Aí você acha assim, mas o dedo mindinho ele não tem tanta importância, né? A pessoa consegue exercer as suas atividades normais sem nenhum problema. Até consegue, mas em algum momento vai sentir a falta, vai ter um problema associado, como por exemplo, gente, fechar a mão, ter uma garra corretamente, né? Quando eu falo ter a garra, turma, está relacionado à pegada, tá? Em copo, em utensílios, e tem pessoas que podem sofrer com essa característica, mesmo perdendo o dedo mindinho, tá? Então, assim, muitas vezes, um exemplo, perder, por exemplo, um dedo dos pés, tá? Ou do pé. Não tem tanta importância. Mas dependendo do dedo, gente, você pode ter uma dificuldade na estabilização do seu corpo. Porque a estrutura do seu esqueleto, ele necessita daquele dedo. Para dar o quê? O equilíbrio, também ajudar na sustentação. Então, muitas vezes a gente não dá essa credibilidade porque é um osso pequeno ou porque não é uma das partes do corpo que é mais utilizado, mas todos vão ter sua importância.
E aí, turma, eu inicio, né, essa aula de hoje falando sobre um caso clínico, né? Eu inicio falando de uma situação hipotética. Olha só, uma jovem motociclista do sexo feminino, 28 anos, branca, atleta profissional de motocross, procurou o pronto-socorro queixando-se de dor no joelho e na coxa direita, aproximadamente uma hora após ter sofrido uma queda da moto durante uma competição, tá? Turma, é importante nós compreendermos esses casos clínicos porque ele acaba desencadeando informações bastante importantes. Olha só o fato de eu já estar falando aqui para vocês que ela sentiu dor no joelho e na coxa direita, depois de uma hora de ter sofrido a queda, eu já começo a imaginar o quê? Alguma situação aconteceu aí nesse osso. Pode ter sido, por exemplo, uma fratura, tá? Mínima que seja, mas pode ter acontecido. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Devido à dor intensa e à incapacidade de se levantar, foi retirado da pista de motocross pelo resgate. Durante o exame físico ortopédico, o paciente apresentou-se. Só um momento, que quando os alunos eles são adicionados, aparece a tela em frente dos slides. Deixa eu só ver aqui um negócio nas configurações. E aí, turma, durante o exame físico ortopédico, né, o paciente apresentou-se com ferimento na região anterior do joelho e coxas direita, tá? Exposição óssea decorrente de fratura, sangramento intenso, incapacidade locomotora em razão da sensibilidade de difícil avaliação por causa da dor, né? Nesse caso, a dor era tão intensa que foi impossível com que o médico ele conseguisse avaliar, apalpando essa intensidade, tá? Por ter sido tão intensa essa dor. A equipe de ortopedia solicitou radiografia tanto do joelho quanto da coxa direito, sendo necessário tratamento cirúrgico em caráter de urgência, tá? E aí, diante disso que eu estou falando para vocês, né, diante dessa situação da realidade descrita acima, você consegue imaginar como se dá a reparação do tecido ósseo e do tecido cutâneo, né? Porque, de certo modo, turma, quando nós pensamos em tecido, de certo modo, quando nós pensamos no tecido cutâneo, nós já estudamos, né? O processo de reparação do tecido, tá? Fase inflamatória, tá? Mas e aí, como é que acontece o tecido ósseo? E incrível, gente, se vocês perceberem, e vocês viveram isso, era muito comum nós, enquanto criança, quando se tinha uma fratura de um colega ou de você mesmo, que você precisava estar estabilizado no local da fratura óssea, né, perna, braço, se questionar como é que aquele osso ele vai se juntar de novo, como é que ele vai ter uma estrutura adequada novamente. Então é isso que nós vamos estudar a partir de agora, tá? E após a reparação, como será possível a reabilitação funcional dessas estruturas? Será que mesmo após a reparação do tecido ósseo, eu estou apto a exercer as minhas funções? Turma, olha o tanto que é importante essa situação que eu vou comentar para vocês. A reparação óssea ela é muito lenta. A reparação óssea ela favorece dificuldades para que possa ser mais rápido a cicatrização, o surgimento de um novo osso, da ligação das estruturas. Como é muito lento, geralmente as pessoas, quando têm essas fraturas, elas passam tempo sem conseguir fazer a função ou executar a função normal daquele tecido. Por exemplo, se a pessoa tem uma fratura na perna, vai passar tempo, né, por exemplo, marchar direito, andar direito, tá? E aí, depois que a fratura óssea está reparada, a pessoa, quando vai voltar a andar direito, ela tem dificuldade, porque ela desaprende. Por isso que muitas vezes é necessário ter uma reabilitação. E aí, quando a gente fala reabilitação, é voltar a aprender novamente, fazer aquelas funções, tá? E aí, turma, no caso que eu mostrei para vocês, nós podemos citar aqui os exemplos de fratura, né? Então, o que aconteceu com
com esse indivíduo, em relação ao motocross, foi uma fratura que aconteceu, tá? E existe aí dois tipos de fratura, né? Quando se pensa na exposição da fratura. Nós temos as fraturas fechadas, que são aquelas sem exposição óssea, significa que teve uma lesão no osso, mas não foi possível atravessar esse osso pelo tecido muscular, pelo tecido cutâneo, tá? Então ficou interno. E nós temos as fraturas abertas, que é mais conhecido como fraturas expostas, que é quando o osso, gente, ele fica exposto ao meio externo. Ou seja, o osso fraturou, em outras palavras, o osso quebrou e conseguiu perfurar o tecido muscular, o músculo, e, consequentemente, o tecido cutâneo ficou para fora, tá? Que, de certo ponto, gente, é mais grave, porque envolve outras estruturas teciduais, tá? Tem maior risco de infecção e também, gente, ela é mais chocante. Eu não sei se vocês, por algum motivo, já teve a oportunidade de ver uma fratura exposta, né? Acidente de carro, de moto. Literalmente, gente, é impactante você ver o osso ali para fora do local onde deve ter. Já viu, né, Dandra? Já vi. Realmente é chocante. Não tem nem como a pessoa não se assustar ao ver. Foi na perna também, a fratura foi na perna. Ficou bem exposta mesmo. E sabe por que é impactante? Porque a gente não vê osso. Praticamente a gente não vê osso. A gente sabe que nosso corpo tem um sistema esquelético, o nosso corpo ele tem osso, mas a gente não vê os ossos. A gente percebe, a gente sente, mas a gente não vê. Quando tu coloca em prática, vendo uma fratura exposta, isso acaba sendo impactante. E lembrando que as fraturas expostas, consequentemente, elas são mais difíceis de ser tratadas, e dependendo da fratura, gente, vai ter que utilizar pino, platina e vários outros mecanismos ortopédicos para tentar centralizar aí o osso, tá? Turma, e aqui nessa imagem a gente consegue observar tanto a fratura fechada nesse slide como a fratura exposta. A fratura fechada tem a fratura interna, tá? Ocorreu a quebra interna, já que a gente vai estudar tipos de fraturas, tá? E também nós temos a fratura exposta, que é aquela que literalmente está visível ao olho nu. Turma, quais são os tipos de fratura ósseas, né, que acontecem nos ossos? Nós podemos citar aqui, primeiro é interessante observar, turma, o osso normal, tá? Essa imagem do lado esquerdo, o osso normal. Na paróquia de Santa Teresa. Durante a celebração, foi reforçada a ideia de que eles são os heróis da sociedade. Sabe, buscando de conhecimento, estão desempenhando um papel ainda mais árduo e importante. Francisca, gostaria de falar? Francisca Brenda. Que não está aparecendo para mim. É só para mim? O que não está aparecendo? Os slides? Tá escuro. Gente, pode ser a própria internet de Para mim está aparecendo normal aqui. Inclusive está aparecendo os ossos aqui, tipos de fraturas ósseas. Ótimo. Se para alguns aparece, normal aqui. Se para alguns aparece e outros não, é porque para quem não aparece pode ser problema de internet. Aí a minha sugestão é que saia e entra novamente, tá? Tá, ok. Vou sair aqui rapidinho e entrar. Tá, tranquilo. E aí, turma, observando esse slide que fala de tipo de fraturas ósseas, né? Nós podemos observar o osso normal e, consequentemente, logo em seguida, da esquerda para a direita, os tipos de fratura. Nós temos a fratura que é chamado de galho verde ou incompleta. O que é essa fratura de galho verde ou incompleta? Gente, é como se fosse uma rachadura que acontece no meio do osso, tá? E aí, o próprio nome ele já nos sugere. Observe o que seria essa fratura de galho verde. Pega um galho e tenta, por exemplo, partir ele ao meio. Como é que tu vai ver aí uma linha que vai acontecer no meio desse osso, e geralmente é da porção interna, tá? E geralmente é da porção de cima para baixo, né? Que a gente pode chamar aí, por exemplo, da região proximal, região medial e a região distal. Oi, Rafael. Professor, tem como o senhor tirar essa barra de ferramenta?
barra de ferramenta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, infelizmente, eu não estou conseguindo encontrar nenhuma opção que poderia, por exemplo, retirar essa barra de ferramenta, porque aí os slides de vocês estão ficando pequenos, né? E, professor, o meu aqui não está aparecendo barra de ferramenta, não, tá normal. O meu tá normal aqui. O meu também tá normal. Pode ser O meu também tá normal. O meu também tá normal. O meu telefone tá normal também. Tá, tranquilo. Vamos ver aqui só um momento. Frank, gostaria de falar? Fica à vontade. Sim, professor, boa noite. Boa noite. Essa primeira fratura aí, que é galho verde, é aquela famosa fratura que o pessoal fala assim, fatiou o braço. É essa? Qual é o nome? Fatiou? Fasciou. Isso. Ou então aquela que é chamada de luxação. Não. Luxação é músculo, tá? A luxação vai ser músculo, tá bom? É mais para fasciou mesmo, tá? Quando você fala aí, fasciou o braço, tá? O osso. Geralmente está associado a essa, tá? Assim, tá ok. Obrigado. Professor, Oi. trincou. Tem muita gente que fala trincou. Também pode ser chamada essa também? Não, aí sabe o que acontece? Geralmente essas palavras que são utilizadas é para dizer que teve uma fratura. Porque o que vai avaliar mesmo vai ser o formato dessas fraturas, que geralmente não se consegue ver a olho nu, vai ter que ir para o raio-x, tá? Porque se vocês pegarem, gente, o gatilho verde, a fratura fechada, que é simples ou completa, a fratura aberta, que é composta, ou a cominutiva, todas são trincadas. Todas elas trincam. Porque o que é o trincar? É o rachar, tá? Então, de certo modo, eu posso dizer que o fatiada, o trincada, vai ser fraturas. Vai ser fratura, porque é quebra, é corte. Sim, e professor, eu tinha uma amiga que ela fatiou o pé, né? Na verdade. Certo. Aí ela tipo, andava normal assim, né? Ela pensou que ela só tinha torcido o pé. Ela andava, fazia as atividades dela normal, só que ela sentia aquela dor incomodando. Aí depois de quase um mês que ela foi no médico, aí o médico falou que o rosto do pé dela estava fatiado. Mas ela estava fazendo as atividades dela normais. Perfeito. Olha o que acontece. Dependendo do tipo de fratura, eu tenho uma viabilidade melhor ou pior. Possivelmente, se ela passou esse tempo todo, né, com o pé, mesmo sentindo uma gastura, mas não sentia tanta dor, possivelmente a fratura dela foi galho verde, tá? Porque não quebra totalmente, só é como se fosse trincado. Pega um copo de vidro e ele trincou. Geralmente o copo de vidro trincado, se você não vê, tu continua utilizando ele. A diferença é, quanto mais força ou mais coisa tu colocar no copo de vidro, que está trincado, ele vai sofrer danos e é mais fácil acabar quebrando. Agora, por exemplo, se ela tivesse uma fratura fechada, aberta ou cominutiva, ela já tinha sentido muito mais dor. E ela talvez não estava aguentando esperar tanto tempo.
Ok? Priscila? Oi, professor. Na verdade, eu acho que na sua resposta o senhor já até respondeu a minha pergunta, porque eu iria lhe perguntar, no caso, se essa fratura galho verde, se dependendo da região e do esforço que a pessoa fizesse, poderia evoluir, na verdade, para uma fratura exposta, aberta. Eu iria lhe perguntar isso. Pode sim, muito bem a pergunta, viu, gente? A fratura galho verde, que ela só trinca basicamente o osso, dependendo se a pessoa continuar, por exemplo, pegando um peso e não percebe que tem uma lesão ali, uma fratura, ela pode ir para uma fechada, ela pode ir para uma aberta, tá? Ela pode agravar mais ainda. Certo, ok, professor. Lembrando, gente, que o nosso foco aqui é entender sobre as fraturas, mas a gente não consegue ver isso a olho nu. Isso aí só é possível ser perceptível usando o raio-x, vendo num raio-x, tá? Oi, Glaucio, pode falar. Daniele Mendes, pode falar. Professor, você consegue me ouvir? Consigo, Consegue me sim. ouvir? Professor, eu gostaria de saber se nesse exemplo do colega tem a possibilidade de causar um calo ósseo. Você está falando qual é o exemplo? Você pode exemplo repetir para mim qual seria o exemplo? Dele quebrou o pé, eu estava com o pé fraturado, e ela ficou um tempão fazendo as atividades dela, sendo que sem uma correção adequada, sem uma imobilização, sem nada. Então, isso poderia causar um calo ósseo? Não, na verdade, quando a gente fala em calo ósseo, geralmente o calo ósseo, gente, eles são, de certo modo, fraturas, né? Eles são como fraturas, né? Mas é muito comum, geralmente, geralmente em ossos longos, tá? E os calo ósseo, eles podem até ser formados por pressão. O que seria essa pressão? Por peso, tá? Agora é importante nós compreendermos, num exemplo que você está citando, que possivelmente a colega ia ter mesmo era uma fratura aberta ou fechada, tá? Agora, o calo ósseo não. O calo ósseo, por si só, gente, é como se você estivesse recebendo... a tua estrutura óssea, ele está recebendo tanto peso que, consequentemente, o osso não está suportando aquele peso e é como se ele começasse a achatar. É como se ele estivesse produzindo um pouco mais de osso, né, de tecido ósseo, com uma protuberância para dar mais característica ou força para o teu sistema esquelético. Observa só, gente, que um lugar muito comum para ter o calo ósseo, um exemplo para ter o calo ósseo, é na região lombar, tá? Na região lombar, que fica acima do glúteo, tá? Da bunda. Por que acontece isso? Por causa do peso e da posição que você fica. E isso vai favorecendo o quê? A formação desse calo ósseo, que, de certo modo, ele é caracterizado com um pequeno tipo de fratura, mas não é basicamente uma fratura em si, tá? E aí, é importante nós entendermos, tem calo ósseo, tem calo cartilaginoso, ele pode ser sugado, e calo ósseo, gente, ele pode ser retirado, mas eu não posso fazer punção de calo ósseo, tá? Porque as pessoas confundem muito. Aí eu vou fazer a punção de um calo ósseo. Tu não faz, tá? No caso, esse calo mole, ele depois, que é o tecido cartilaginoso, depois ele é preenchido por cálcio, né? Até virar osso novamente. Seria isso? Porque ele é gerado no local da fratura, não é o calo mole? Para fazer a regeneração do tecido ósseo. Justamente. Calo ósseo, gente, geralmente acontece no local que tem uma fratura, que tem uma cicatrização, e aí quando a gente fala cicatrização do tecido ósseo, envolve aí as células chamadas osteoblastos, que a gente vai estudar isso lá na frente, tá? E aí o que acontece? Essas células osteoblastas, ela vai tentando reparar esse tecido que foi fraturado, só que são fraturas mínimas, tá? E aí, consequentemente, isso favorece aí a formação do calo ósseo. Um outro local de calo ósseo, gente, que acontece é na região da mão, tá? De tanto você trabalhar. Professor, então,
tem muito esse calo ósseo. Por quê? De tanto manusear computador, mouse, teclado, lápis, pincel, isso vai desgastando esses ossos da região do mesocarpo, tá? Da região da mão, que a gente vai falar ainda. Consequentemente, vai tendo as fraturas. E aí, essas fraturas, elas precisam ser regeneradas, cicatrizadas. E aí, as células osteoblastas começam a crescer em grande quantidade e assim vai formando os calos ósseos. E dói, viu, turma? Tranquilo, Daniele? Sim, professor, obrigada. Nada. Professor, agora Frank? deixa eu lhe perguntar. Oh, desculpa. Ô, professor, porque o Priscila, senhor leva falou essa que mão. isso, Oi. o senhor falou que isso acontecia mais assim por causa de excesso de peso, né? Só que eu jogava muito futebol, né? E eu recebia muita pancada nessa parte aqui da tíbia, né? Que é o osso que a gente conhece popularmente como canela. E eu recebia Certo. tanta pancada e tal, aí depois de uns anos, né? Eu comecei a, tipo, parei, né? Já de jogar futebol já faz muito tempo. Só que eu passando a mão aqui, dá de, tipo, sentir vários, tipo, calombozinho, entendeu? Tipo, vários, como é que eu posso dizer aqui? Vários Dá de calos. sentir. Vários calos, né? Dá de Na verdade, sentir, dá de sentir. a gente chama de Aí isso por causa das pancadas, né? Porque antes eu pensava que, tipo, levei uma pancada, Isso. inchou, mas vai voltar ao normal. E no caso, tipo assim, eu passo na mão da de eu sentir esses calos. E eu já parei Isso, de jogar futebol já faz muito tempo. Isso, Frank, possivelmente está associado às fraturas que as mini fraturas que aconteciam durante a atividade física, tá? E aí o jogo é altamente, né, cheio de tensão e, consequentemente, você tinha essas fraturas. E possivelmente, dependendo do nível que você jogava e a quantidade de tempo que você, como posso dizer, a quantidade de tempo que você jogava, não dava tempo de cicatrizar direito. E aí ia formando esses calos, tá? Se não dói, se não te incomoda, se não tem nada visual, não tem problema, tá? Porque tem alguns calos que não vão doer, mas tem outros que vão incomodar. Sim, no caso meu, eles não incomodam e, tipo, não dói, assim. E também não são expostos. Só dá de eu sentir quando eu passo a mão, assim. Tranquilo. Glaucio? Boa noite, professor. Boa noite. Você chamou? Boa noite. A pessoa não está levantada. Tá Quer falar alguma levantada? coisa? Não, acho que foi ainda agora, só que já respondeu já. Tranquilo. Priscila? Professor, o esporão calcâneo, ele se caracteriza como calo ósseo? Se caracteriza, viu? Ele é um calo ósseo. A diferença é, como se diz, a diferença dele, né, do calo, chamado de esporão calcâneo, é pelo fato da localidade. Certo. Ele recebe esse nome, tá? Tá, obrigada. Mas ele é um tipo de calo ósseo também, tá? Na verdade, gente, o calo ósseo, ele sempre é uma protuberância, tá? Aí o esporão de calcânio, ou calcânio, ele é uma protuberância que geralmente está associada ao osso do calcanhar. Por isso que recebe esse nome, mas é um tipo de calo ósseo. Calo ósseo é toda vez que leva aí a protuberância. Toda vez que tiver um crescimento anormal do osso, eu posso dizer que é um calo ósseo, certo? Isso. Se for no osso, calo ósseo. Se for na cartilagem, calo cartilaginoso. Isso, obrigada, professor. E esporão de calcânio dói muito, né, professor? Outro dia eu fui parar no hospital por causa de esporão de calcânio. Eu não conseguia apoiar o pé no chão de jeito nenhum. E foi do nada. Eu estava boazinha, do nada começou a doer, não conseguia mais apoiar o pé. Sim, não, na verdade, gente, o que é que acontece?
essas protuberâncias, esses calos, eles é como se fosse uma anormalidade, é como se tivesse uma expansão do osso em uma região que não é. Ele vai comprimir músculo, vai comprimir nervos, vai comprimir receptores e a pessoa vai sentir dor. Pode até romper tecido, dependendo do calo ósseo, o tamanho, pode levar a uma ferida, tá? Daniele? Professor, o Joanete, ele é um calo ósseo? O Joanete, ele está mais para uma inflamação e não calo ósseo. Ele está mais para uma inflamação da articulação. Deu para entender? Certo, deu sim. Tá? Geralmente está mais associado aí a uma inflamação aí, geralmente associado à articulação, tá? Mas entenda, é uma proeminência, é também uma protuberância, tá? E aí, turma, seguindo aqui o nosso conteúdo, pensando no tipo de fratura, nós temos a fratura galho verde, que forma como se fosse esse trincado, né, esse fartilho associado aí ao osso. Nós temos a fratura, que é chamada fechada, tá? Quando a gente fala fratura fechada, né, que pode ser tanto simples como completa, essa fratura, ela está associada, por exemplo, a uma lesão que pode estar num eixo oblíquo ou transversal do osso. Você consegue observar a fratura, mas ainda como se o osso, os dois ossos que fraturaram, as duas partes ainda se tocassem. Por isso que é chamado de fechada, tá? Que teoricamente, a gatilho verde, a fechada, elas são mais fáceis de ser regeneradas, cicatrizadas, porque elas estão ainda mais próximo do osso. Agora, por exemplo, a fratura aberta, que é essa fratura composta, se vocês observarem, gente, a fratura aberta, ela já tem uma deslocação do osso, de uma das porções do osso, tá? Aqui, gente, precisa colocar o osso já no lugar, tá? Vai precisar fazer mobilização. E nós temos aqui, turma, a fratura cominutiva. Essa fratura cominutiva, ela já tem uma perda do osso. Como assim? Aonde ocorreu a fratura, possivelmente, uma parte do osso ele foi... como eu posso dizer a palavra que eu posso utilizar? É como se tivesse uma parte do osso onde teve a fratura quebrado totalmente e ficar só uns pontos. E aí diminui a parte superior e inferior o contato, tá? Por isso que fala assim, cominutiva. É como se não tivesse comunicação, conversasse entre si, as duas porções. Oi, Dani. É como se o osso esfarelasse, como no caso dos idosos? Muito bem, é isso daí. É como uma parte do osso que teve a fratura esfarelasse, né? Virasse pós. Turma, e aí diante disso, né, que nós conversamos e pensando no que eu falei anteriormente para vocês, vamos refletir em alguns pontos, né? O que eu preciso conhecer para ser capaz de resolver essa situação, problema, que é a história da pessoa que caiu, né, no motocross? Qual a participação do tecido do osso para a manutenção das estruturas orgânicas? Qual a função do osso, gente, do sistema esquelético para proteger o nosso tecido, o nosso corpo, os nossos órgãos? Quais são os tipos de ossos que formam o sistema esquelético? E qual a composição desses ossos? Então, a partir daquele caso que eu falei para vocês, nós temos várias informações aqui importantes que nós precisamos compreender. Turma, então, o nosso sistema locomotor, que é o que nós já estamos estudando, ele é constituído pelo sistema esquelético, pelos músculos, os tendões, articulações e inervações, tá? E outros anexos. Inicialmente, a gente vai estudar sobre o esqueleto. Turma, e em relação ao sistema esquelético, qual a composição, né? Do que é constituído o tecido ósseo? Quais são as células que fazem parte do tecido ósseo? Osteoblasto, osteócitos, osteoclastos. E qual seria a função de cada célula? Vamos estudar isso lá na frente. Qual a quantidade de ossos em um indivíduo adulto?
tá? Como nós falamos anteriormente, 206 ossos em um indivíduo aparentemente normal. Lembrando que isso pode variar, tá, gente? Por algumas anomalias ou não. Turma, e quais seriam as funções do esqueleto? Gente, lembrando que é muito importante nós compreendermos isso, ressaltando aquilo que eu falei no início da nossa aula. A gente tem que aprender a dar valor para os ossos. Não é porque, olha só, não é porque os ossos, o sistema esquelético, ele está interno e basicamente a gente não consegue observar o osso propriamente dito, tá? E por isso a gente não dá tanto critério, mas é muito importante nós compreendermos as funções e nós temos que proteger esse tecido, nós temos que proteger o esqueleto. Gente, uma das doenças que é muito comum associado à idade é o esqueleto. Um exemplo bem clássico está associado aí, turma, à osteoporose, tá? A osteoporose é muito comum em idosos, tá? E aí o que acontece? O indivíduo, ele, quando adquire ou ele tem a osteoporose, ele vai querer tentar reverter e muitas vezes, gente, não é possível reverter quem tem osteoporose. A gente tem que fazer o consumo, né? Quando a gente fala em esqueleto, a gente está falando basicamente dos ossos. E aí, dentre a composição dos ossos, de sais minerais, nós podemos falar aí do oxalacetato, como também, gente, do fosfato, como também do cálcio. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer essa reposição de cálcio diariamente, e não somente quando se tem osteoporose. Porque uma vez que a osteoporose ela está instalada no corpo, gente, não tem como mais, tá? Não tem como reverter. Turma, e aí, dentre as funções do esqueleto, turma, eu acho que minha câmera travou aqui, vou só tentar voltar de novo, só um momento. E aí, turma, quando nós pensamos nessas funções do esqueleto, nós podemos falar que o esqueleto ele é o suporte do corpo, tá? Gente, é o esqueleto que mantém os nossos órgãos basicamente nos lugares, tá? É o esqueleto que suporta o nosso peso, é o esqueleto que suporta a nossa estrutura, tá? Além disso, o esqueleto, ele protege os nossos órgãos, ele protege o nosso sistema nervoso central e os órgãos internos. Gente, observa só o tanto que o nosso cérebro, por exemplo, ele é bem protegido. O crânio, né? O crânio, quanto que é resistente, quantas divisões tem, por exemplo, de tipo de ossos no crânio, e quantas vezes a pessoa leva bolada, cai, e não perfura esse crânio, ou se perfura, não chega até o cérebro, tá? Por quê? Tem um formato de osso bem sólido, rígido, para que possa proteger aí os nossos órgãos, tá? Lembrando, turma, que quando a gente pensa nessa questão aqui de proteção dos órgãos, isso é importantíssimo, porque, por exemplo, dependendo da pancada que aconteça na cabeça e a queda, tá? Imediatamente o indivíduo ele pode morrer instantaneamente. Quantas pessoas que a gente já ouviu falar, ou tem pessoas conhecidas que já morreram, por exemplo, de uma queda no banheiro, porque a pancada foi tão forte que levou a um aneurisma, tá? Criança, gente, muito cuidado com crianças que já estão começando a engatilhar, crianças que estão começando a rolar na cama. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque elas podem cair da cama e bater a cabeça. E aí, como o crânio ainda está em desenvolvimento, o crânio não está totalmente fechado, isso pode levar, por exemplo, a um aneurisma, né? Um rompimento do vaso no cérebro, e dependendo do tipo de rompimento do aneurisma, não tem reversão, tá? A pessoa pode até não morrer os órgãos, coração, pulmão, fígado, mas ela entra em estado vegetativo, tá? E aí significa o quê? Esse estado vegetativo? Possivelmente o cérebro está morrendo ou já morreu, e aí só fica os órgãos ali vitais por causa do aparelho. O sistema esquelético, gente, ele também tem
apoio aos músculos, né? Então, os músculos, né, do nosso organismo, deltóide, glúteo, vasto lateral, trapézio, esses músculos, gente, eles estão sempre inseridos ali próximo ou inseridos em cima de ossos, de tecido do esqueleto. E, consequentemente, o tecido esquelético, quando estão inserido aí o músculo, isso serve para a nossa movimentação, né? A marcha. Quando nós caminhamos, quando nós marchamos, nós estamos movimentando o nosso sistema esquelético. E aí entra aquela situação. Por exemplo, a pessoa amputou um pé, a pessoa amputou uma perna. Vai deixar de viver por isso? Ela não vai, ela vai, de certo modo, vai deixar de exercer algumas funções? Sim, mas consegue ainda trabalhar, fazer algumas atividades, mas já vai ter um pouco mais de dificuldade, tá? Gente, o esqueleto, tá? Ele é importantíssimo porque ele ajuda no armazenamento de minerais, tá? Quando nós falamos aí no armazenamento de mineral, significa que é nos ossos aí que nós temos uma grande reserva de cálcio e de fosfato. Lembrando que essas reservas, elas são importantes porque ajudam também em outras funções biológicas no nosso organismo. Por exemplo, o cálcio, gente, ele é responsável pela contração muscular. Se eu estou movimentando as mãos, se eu estou caminhando, se eu estou praticando qualquer atividade física, se eu estou me movimentando, está tendo aí contração muscular. E um dos motivos que leva a essa contração muscular é a interação do cálcio com as proteínas actina e miosina, levando a uma contração muscular e um relaxamento do músculo, tá? Os fosfatos também aí, que estão associados à formação, por exemplo, dos dentes, tá? É muito comum encontrar alguns sais minerais associados aí aos ossos, como o cristal de hidroxapatita, tá? E dependendo do tipo de osso, nós vamos ter essa característica. E, turma, não sei se vocês sabem, mas aonde que produz o nosso sangue? No tecido ósseo, na medula óssea, tá? E o principal osso que produz o sangue é o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, que é esse osso que fica na coxa, turma. Então, se tá produzindo, se você tem hemácias, que é as células sanguíneas, se você tem leucócito, que são células de defesa, agradeça ao tecido ósseo. A medula óssea. Gente, não confunda. Medula óssea com medula espinhal. Medula espinhal é o que tem... Pode durar meses e até anos. Oi? A pessoa, quando fica nesse estágio mais evoluído, ela tem que procurar uma ajuda psicológica. Porque ela... Eu acho que... Acho que não é para aula. E aí, turma, muitas vezes acaba se confundindo, por exemplo, medula óssea e medula espinhal. Medula espinhal, gente, é o sistema nervoso central. Professor, Oi. essa medula óssea, tipo assim, fazendo uma comparação, seria o que se chama o famoso tutano, né? Isso, é como se fosse o tutano. Na verdade, não é, tá? O tutano é gordura, tá? Mas a medula óssea é o que está interno ao osso. Tá? Mas para ficar um pouco melhor essa analogia, a medula óssea é o que está interna ao osso, que a gente pode chamar aí de tutano, apesar de que é uma outra característica, tá? E aí, gente, a medula espinhal já é o que passa aqui no nosso cérebro, que vai descendo pelas vértebras, tá? Que é esse sistema nervoso central. Tá? Não tem nada a ver com medula óssea. Gente, e a medula óssea ela é responsável pela hematopoiese. O que é essa hematopoiese? É a formação aí de células do sangue. Turma, classificação, né, em relação à posição topográfica, né, em relação à posição que nós estamos, o eixo que está o nosso esqueleto, tá? Nós temos a vista anterior e vista posterior. Quando eu falo vista anterior, eu estou falando da vista da frente. Quando eu falo da vista posterior, eu estou falando da região de trás, tá? E aí nós temos o que nós chamamos aí dessas divisões, né, do esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Primeira coisa que nós temos que entender em relação a isso é, por exemplo, quando eu penso aqui no esqueleto axial, tem a divisão da cabeça, região do crânio neuronal,
que é a região que fica mais anterior, que aí nós podemos aqui ver 8 ossos, a cabeça, que é o crânio visceral, ou seja, a parte do crânio da cabeça que está mais interna, tem em torno de 21 ossos, a coluna vertebral, que tem em torno de 26 ossos, o tórax, que é constituído por costela, que no caso são 12 pares de costela. Inclusive, turma, existe aí procedimentos estéticos para retirar as 2 últimas costelas, tá? Para a pessoa ficar com a cintura mais fina, tá? Isso já existe há algum tempo, tá? Retirar 2 costelas, né? um par de costela para que possa ficar com a cintura bem mais fina. Nós temos aí o tórax, que é o externo. Gente, o externo, vocês podem tocar nele aí, tá? Quem tiver aí sentado, vocês podem tocar. O externo, gente, você até consegue observar ele, você pode tocar na parte superior dele. Tá vendo essa região? Nós temos aqui a cabeça, nós temos o pescoço, e abaixo do gogó, que nós chamamos de gogó, principalmente nos rapazes, nós temos um orifício, tá? Ó, nós temos esse orifício aqui. Esse orifício, quando você trisca nele na parte superior, isso daí é o externo, tá? O que é o externo? É o osso que vai ligar as vértebras, tá? Os pares de vértebras. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei para vocês, aonde é que está esse externo, tá bom? Encontrei aqui sim, professor. É logo abaixo aí do gogó. Oi. Professor, aí no caso o externo ele vai ter a maior função, que é de cuidar dessa nossa parte torácica, né? Isso. É tanto, gente, por exemplo, quando se tem, por exemplo, cirurgia cardíaca, né, de peito aberto, é o externo que é cerrado para que possa, por exemplo, deslocar as vértebras, tá? Para que possa ali trabalhar as vértebras, não, desculpa, turma, as costelas, para que possa manusear ali o coração. E aí, turma? Professor, já que ele é o principal osso, tipo assim, de proteção dessa região, no caso da cirurgia cardíaca, ele é cerrado, ele, digamos assim, que ele vai se tornar um pouco mais frágil, não é isso? Na verdade fica, porque subentende que fica, mas entenda, tudo também vai depender de que tipo de paciente. Se for um paciente novo, se for um adulto jovem, eles ainda vão estar no período de regeneração óssea melhor, mais adequada, tá? E aí, esse serrar que eu falo, gente, é também desligar as costelas ao externo. Então, de certo modo, ele vai conseguir ser regenerado. Mas, lógico, imagina uma pessoa de 25 anos, imagina um idoso de 70 anos. Aquele idoso de 70 anos vai ficar mais debilitado para ter essa regeneração. Gente, uma curiosidade. Um dos grandes problemas associado, olha só, turma, um dos grandes problemas associado a idosos são quedas, tá? Tem que evitar que o idoso não fique caindo. Por quê? Gente, tem literatura que diz que dependendo do idoso, se o idoso ele sofreu uma queda e ele fraturar, tem uma fratura bem forte em relação ao fêmur, que é o órgão, que é o osso da coxa, geralmente esse idoso ele pode ter somente 6 meses de vida. Olha só, por causa de uma fratura que aconteceu no fêmur. Mas por que isso? Porque possivelmente esse idoso nunca mais vai ter uma regeneração óssea, por causa da característica do tecido e do indivíduo. E outra, gente, olha só o que eu falei, o tecido ósseo ele é responsável pela produção de célula sanguínea. O fêmur é um dos maiores ossos que estão associados a isso. Se um idoso fratura, ele vai ter dificuldade na produção de células sanguíneas, vai ter muita anemia, e aí se tem anemia, vai ter vários outros problemas associados, tá? Isso não é o professor Welles que está dizendo, isso é a literatura que aponta, dependendo do tipo de lesão que o idoso tem no fêmur, ele pode ter só 6 meses de vida após essa lesão. Professor, mas eu já presenciei também, no caso, a minha avó fraturou e não demorou muito tempo, ela faleceu.
Pois é. Porque está associado a vários fatores. Vai desencadeando, Daniela, várias situações, tá? Minha mãe é cuidadora de paciente idoso, né? E ela fala muito sobre isso. Ela cuidou de um paciente durante 2 anos, que ele tinha caído da própria altura, e antes dele cair, ele tinha uma vida completamente normal. E quando ele fraturou esse osso, ele simplesmente foi rebaixando. Nos últimos 6 meses, ele faleceu em julho. Nos últimos 6 meses de vida dele, ele rebaixou muito. E é algo assim que você vê que é visível. Não tem pra onde correr. E ele vai ficando mais calmo, ele já respira mais com a mesma facilidade de antes. Então, assim, realmente não deixar a idoso cair. Caiu, rebaixou. Não tem pra onde correr. E, professor, Isso independe, mesmo, né? porque não é só... Independe. Oi, se a pessoa Ariadne? eu digo assim, independe, né? Se a pessoa tem a osteoporose, ou seja, qualquer outro problema nesse tecido ósseo, ou não, né? Quando a pessoa ela já é mais idosa, ela já vai ter ali a probabilidade maior de ter acidentes ósseos. Isso. Justamente. Lógico, gente, quanto mais agravante tiver, pior vai ser. Porque a gente sempre tem a esperança de que aquele idoso, independente de ser um idoso, ele tenha ainda uma continuidade de uma regeneração boa. Mas se já tem osteoporose, é mais complicado ainda. E a colega falou uma coisa, né, complementando, sobre rebaixar. Gente, não é só o fato da fratura, mas são várias características. O idoso, ele vai se sentir inútil, porque ele não vai conseguir mais nem andar direito, turma. Ele, por um tempo, ele vai ter que ficar deitado, nem usando bengala, é deitado. E, consequentemente, isso vem depressão, vem ansiedade, e aí vem outros fatores que vai deixando a pessoa totalmente debilitada e favorecendo aí a morte, tá? Lembrando, gente, que eu não estou generalizando, tá? É só para vocês entenderem que isso é muito comum. E aí, turma, quando nós pensamos ainda nesse esqueleto, pensando nessa parte apendicular, nós temos aí os membros superiores, né? Quando a gente fala membros superiores, gente, eu estou falando de certo modo, turma, das mãos, tá? Mãos, braço, antebraço, tá? Que tem aí em torno de 60 ossos. A cintura escapular, né? Que é a própria cintura mesmo, onde você coloca a mão, tá? 4 ossos. Aliás, gente, quando eu falo cintura escapular, nós estamos falando da escápula, desculpa. É aqui na região dorsal, tá? Nessa região atrás do pescoço, basicamente, que é onde tem a escápula. Nós temos aí os membros inferiores, que é representado pelos pés, perna, coxa, e a cintura pélvica, né, que é onde você coloca a mão, tá? Quando você está aí zangado esperando alguma informação. E aí, gente, o esqueleto axial é constituído por 80 ossos e o esqueleto apendicular 126 ossos, totalizando aí em torno de 206 ossos no adulto, tá? Turma, os ossos, eles são classificados de acordo com o seu formato. E quando a gente pensa em formato de osso, pense uma coisa que tem um monte de formato, tá? Então, nós temos aí, gente, os ossos longos, tá? Quando a gente fala ossos longos, eu posso me referir aqui, por exemplo, o fêmur, tá? Que é osso longo, de uma extremidade a outra, é grande. Nós temos aí os ossos curtos, tá? E aí eu trago para vocês aí o metacarpos, que estão associados tanto ao pé como à mão, tá? Que é esse daqui, gente, vocês olhando para mim aí no vídeo, é esses ossozinhos aqui, ó, são bem pequenos, que constitui aqui a parte planar da mão. Ossos laminares, que são ossos planos. Eu posso citar aqui ossos que estão associados à formação do crânio. Nós temos aí ossos alongados. Esses ossos alongados, eles estão... Um exemplo aqui gente, fugiu a palavra agora, não é clavícula, não é vértebra, que faz a cirurgia para retirada, meu Deus do céu. Costela? Costela, olha só. Fugiu totalmente, falei várias vezes agorinha. Então, os ossos alongados, nós estamos referindo à costela, tá? E, gente, geralmente esses ossos alongados, eles têm uma flexibilidade, tá? Eles são um pouco mais flexíveis. Nós temos os ossos pneumáticos, como, por exemplo, a cintura pélvica,
tá? O que são ossos pneumáticos? São ossos, gente, que são cheios de furos. São ossos que são cheios de orifício, que por isso tem passagem de vaso sanguíneo, de tendões, de ligamentos, de ar, tá? São os ossos pneumáticos. Nós temos aqui os ossos irregulares. Quando nós falamos ossos irregulares, um exemplo aqui é a vértebra, tá? Isso daqui é uma vértebra, tá? É uma vértebra. E aí, quando a gente fala osso irregular, que ele não tem um formato padrão. Ele não é nem longo, nem curto, nem laminar, tá? Ele tem uma parte, por exemplo, pontiaguda, uma parte achatada. Nós temos, por exemplo, gente, os ossos sesamoides. Esses ossos sesamoides, eles estão associados porque são ossos densos e geralmente eles têm um formato um pouco aí de triângulo, mais arredondado. Esse osso aqui, gente, que está sendo representado na imagem, é o osso sesamoide da patela, tá? É o que fica aqui no joelho. Então, quando você pega, por exemplo, vocês podem fazer isso agora, também estou fazendo aqui, mas é, de certo modo, esse osso que fica aqui na parte superior do joelho, tá? É a patela. Esse osso aí que é um sesamoide. E nós temos aí os ossos suturais. Esses ossos suturais, eles são bastante encontrados também no crânio, mas na parte posterior do crânio, e eles têm um formato basicamente de sutura, como se eles tivessem sido suturados, um emendado ao outro através de suturas. Turma, um outro exemplo aqui de ossos pneumáticos, nós temos aqui os seios paranasais. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses seios paranasais. Os seios paranasais, turma, é o que vocês encontram aqui na região da frente do seu nariz e aqui. Olha só, quem tem sinusite sabe o que é esses ossos pneumáticos. O que é a sinusite? A sinusite, gente, é uma infecção que acontece nos seios paranasais, que são esses ossos que ficam aqui na frente da face, tá? Geralmente fica aqui ao lado do nariz e na região superior dos olhos. Esses ossos pneumáticos dos seios, eles são ossos que são ocos, ou seja, tem a presença de ar dentro dele. Quando a pessoa tem sinusite, gente, tem uma infecção por algum micro-organismo, por alguma bactéria, e esses seios paranasais, eles ficam cheios de pus, cheio de secreção, por isso que dói, por isso que leva a dor de cabeça, tá? Quando a pessoa trisca, por exemplo, gente, nessa região aqui tá dolorida por causa da infecção. Não sei se vocês compreenderam. Inclusive, nós temos a imagem aqui, ó, dessa mulher, né, desse rosto, e nós temos aqui os seios paranasais, né, que nós temos aqui o frontal, que fica logo acima dos olhos, o etmode, que fica, de certo modo, os pequenininhos abaixo do frontal. Nós temos o esfenode, que fica bem na região mediana do nariz, e os seios maxilares, que fica nas regiões laterais, que é aqui perto da bochecha, tá? Lembrando, gente, que sinusite se trata com antibiótico, não se trata com antihistamínico, não, tá? Com antialérgico, não. Quando a pessoa tá com sinusite, lembrando que sinusite é diferente de rinite. Tem pessoas que têm sinusite, tem pessoas que têm rinite. E tem pessoas que não, que não são sortudas. Tem os dois, né? Eu tenho os dois, professor. Pois é. Aí quando tem ataca um, ataca o outro. Justo quando não tá com os dois ao mesmo tempo, que é pior, né? Porque, assim, a rinite, ela é mais alérgica. É inflamação das membranas, das mucosas, das narinas. Já a sinusite é o excesso de pus nesses ossos pneumáticos que são os seios paranasais. Quando eu falo seios paranasais, gente, é o conjunto de seio, é o conjunto desses ossos, tá? Que são ocos. Os seios paranasais são ossos ocos. Significa que tem ar dentro dele. E aí acaba acumulando aí secreção. E professor? Oi. Qual é a diferença dos sintomas desses dois? Certo. Geralmente, a sinusite dá febre, a rinite não dá febre, tá? A rinite está muito associada à mudança climática, tá? Temperatura, tempo, frio, calor. Já a sinusite está muito associado a infecção de garganta. É muito comum as pessoas terem infecção de garganta e, consequentemente, ter sinusite,
tá? A sinusite, ela acaba também favorecendo com que o indivíduo ele tenha liberação de secreções mais purulenta, mais amarelada, enquanto a rinite, a liberação de secreção é mais transparente. E outra, você pode fazer um teste muito simples em casa. Quando você tiver com sinais e sintomas ou parecido de sinusite ou rinite, é só você apertar aqui, ó. Se você apertar nas regiões dos seios paranasais, nesses ossos pneumáticos, e sentir dor, é porque está cheio de pus, está cheio de secreção. Obrigada. De nada. Turma, ainda como eu falei para vocês, né, nós podemos citar aqui, por exemplo, os ossos, ainda os tipos dos ossos, né, em relação às características, né, nós podemos falar ossos longos, né, e aí quando nós falamos sobre os tipos de ossos, nós temos os ossos longos, eu posso citar aqui para vocês o húmero. O húmero, gente, ele fica no braço. Gente, é muito importante nós compreendermos uma situação. Quando a gente fala braço, não sei se vocês estão me observando aí, o professor Wellington está gesticulando até dizer que chega para mostrar os ossos. Olha só, o que acontece? Quando a gente fala húmero, ele é um osso do braço. Quando a gente fala popularmente braço, a gente acha que é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. E não é, turma. Braço é isso daqui, ó. Isso daqui é braço, tá? E isso daqui, ó, é antebraço, tá? E mão. Mão, antebraço, braço, tá? Então, o húmero, ele está no braço. Então, a partir de agora, vocês vão saber, vocês são cientes que isso daqui tudo não é braço, tá? Braço só é essa região onde tem aqui o deltoide, tá? E aí, turma, nós temos aqui também um osso chato, né? Que é a escápula, tá? A escápula, gente, é o que o povo chama popularmente de pá, tá? Que fica aqui, ó, nessa região aqui, ó. Isso daqui é a pá, isso daqui é a escápula. Nós temos também, gente, os ossos curto, que, por exemplo, que é o calcânio, que fica lá no calcanhar, onde, dependendo da situação, pode levar ao esporão calcânio, forma uma protuberância. E nós temos osso irregular, que é as vértebras, tá, gente? As vértebras são osso irregular. Inclusive, tem como nós sentimos ela. Basta, por exemplo, quem não tem tanta gordura, quando, por exemplo, faz isso daqui, a parte da vértebra é toda mostrada na região dorsal, tá? Essa região das costas consegue se observar. Turma, quando nós pensamos aqui no osso longo, nós podemos citar aqui para vocês a estrutura desse osso longo. Nós temos, de certo modo, gente, a epífise. A epífise, gente, é a parte superior de um osso longo, tá? Nós temos a diáfise. A diáfise, gente, de certo modo, é a parte mediana do osso longo, tá? Então, a epífise é a parte superior, a diáfise é a parte mediana e nós temos a epífise, tá? Que também é a parte inferior. Então, é basicamente assim. O osso longo ele é dividido em dois pontos. As extremidades, tá? Superior e inferior, dependendo da posição que está o osso, que elas são chamadas de epífise, que pode ser epífise superior e epífise inferior, e nós também podemos chamar aqui de diáfise. A diáfise seria a região mediana do osso. Turma, aqui é só para vocês entenderem esse exemplo aqui. Dependendo do tipo do osso, tá, gente? Nós temos o osso poroso. Quando a gente fala osso poroso, inclusive quando a gente compra, por exemplo, uma carne com osso, né? Um chambari, um cozidão, essas carnes que são mais, carne que tem mais ossos. Nós conseguimos observar algumas estruturas. Entre essas estruturas, gente, nós podemos citar aqui, por exemplo, a parte interna, que seria o osso poroso, tá? Que é onde está cheio de poros, de certo modo, que é um osso que não é tão denso, tá? Nós podemos citar